Boa noite a todos. Hoje, dia 13 de outubro de 2024, Nepelcione iniciando mais um estudo, hoje com carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Eu vou fazer uma prece e depois a gente faz uma leitura inicial de harmonização. Queridos amigos, queridos irmãos, vamos hoje agradecer a todos aqui presentes, aos nossos irmãos que não puderam estar aqui presentes, que eles possam receber o nosso carinho, o nosso afeto, que a gente possa elevar as nossas melhores vibrações a todos os nossos irmãos que estão em situação de incertezas, aos nossos irmãos que necessitam de saúde, de paz, que estão nas zonas de conflitos, de guerra, aos nossos irmãos que estão necessitando de um conforto em relação às adversidades do tempo, que eles possam receber a luz desse evangelho, a luz emanada desse estudo, que a gente possa, auxiliados pelos nossos mentores, pelos mentores do grupo, pela espiritualidade amiga, ter um bom estudo, inspirados pela sabedoria do Pai, que a gente possa dar por iniciado esse estudo, solicitando a sua presença, Senhor. Permaneça conosco, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Elis, minha querida. Seja bem-vinda, querida. Saudade de você. Pessoal, alguém tem algum texto que queira ler? Que separou algo? Ou posso reproduzir esse daqui que eu tinha compartilhado mesmo? Eu abri o primeiro, enquanto podes. Ele compartilhar. Estão vendo? Enquanto podes. Está na carta de Emmanuel, escreveu, Chico, inspirado por Emmanuel, escreveu, inspirado na citação de Romanos, capítulo 14, versículo 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal do Cristo. Paulo. Constrangido a examinar a conduta do companheiro nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto, em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da derrota. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Todo serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento, e o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como selo da paz divina. As pedras que arremessastes ao telhado alheio voltarão com o tempo,
sobre o teto em que te asilas, e os venenos que destilastes sobre a esperança dos outros tornarão, no hausto da vida, ao clima de tua própria esperança, testando-te a resistência. Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar tolerância e entendimento, para que o remédio por ti mesmo, encomendado às mãos do agora, não te amargue a existência, destruindo-te o coração. Toda semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que não te faltem a paciência e a bondade do irmão, a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Auxilia enquanto podes, ampara enquanto possas, socorre enquanto possível, alivia quanto puderes, procura o bem, seja onde for, e, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. Emmanuel. Bom, então, boas-vindas a todos. Versículo de hoje. Alguém está com alguma Bíblia que queira ler? Eu estou com a da nossa arte, deixa eu pegar aqui, que é a de Jerusalém, que vem falar: digo isto para confusão vossa. Não se encontra entre vós alguém suficientemente sábio para poder julgar entre os seus irmãos? Vera, está com alguma que queira ler? Não, pois é, eu estava procurando aqui, mas não. Tá A aqui. Almeida, É, revisada, corrigida? pois é, eu ia ler ali. Então, por favor, minha querida. Espera aí, que eu não abri. Eu estava catando onde é que estava, que você botou tudo juntinho aqui. Vai lendo, aí esse aqui está emperrado. Eu tenho aqui a da Bíblia Sagrada, edição pastoral, achei aqui no meu baú. Perdi aqui. Aí diz assim: digo isso para que vocês se envergonhem. Será que entre vocês não existe ninguém suficientemente sábio para servir de juiz entre os irmãos? Obrigada, Reginaldo. Vera, quer ler também? Ah, estava com o microfone aberto, eu voltei lá, eu peguei. Ele leu qual? Esse aqui, ó. Ele leu a Sagrada, a Bíblia Sagrada. Tá. E aqui tem Almeida revisada de vários anos. Para vergonha vô-lo digo, não há porventura nem ao nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Aí a mesma Almeida revisada e corrigida, ainda em 69, né, antes, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios nenhum que possa julgar entre seus irmãos. Ponto. A tradução do Frederico Lourenço, Hum. ele também vem falar de vergonha,
Só que ele tem uma nota de rodapé no meio do seu irmão. Então, ele fala que no meio do seu irmão, essa expressão significa talvez entre irmãos. E tem uma outra nota de rodapé, que está no NapSearch, que é a do literal texto tradicional, que já é traduzido como completamente se opor, contender-se contra, em Atos 11, versículo 2, irmão singular é exagerado, carnal, irmão acusador, que queria levar queixa à justiça. Alguém quer começar? Na Bíblia de Jerusalém está para confusão, né? É, Digo isso para confusão vossa. e a Vamos. maioria traz para vergonha, né? A maioria das outras versões está vergonha, e Pois traz é. a questão da vergonha. É só tão diferente, né? Para confusão e para vergonha. Quem trouxe alguma pesquisa? Quer começar? Começar, Vera? Não? Posso ir? Eu trouxe, né, para a gente entender um pouco que, antes da gente entrar na parte que isso traz para a nossa vida, né? Eu trouxe o Gordon Fee, que está lá na nossa arte, né? Que ele considera, deixa eu tentar compartilhar aqui. Aqui. Vocês estão vendo? Sim. Não dá muito para ler, para mim. Ah, então eu não preciso compartilhar, né? Dá, não Dá? consegue fechar ali a lateral, né? Ah, eu não. Bom, eu vou Dá ler para. então. Dá. Uhum. Eu vou parar de compartilhar, vou ler. Então, o Gordon Fee, ele vem falar que ele considera esse problema improvável e que oferece uma solução ainda um pouco mais, a Graça chegando, um pouco mais improvável, né? Que, boa noite, Graça querida, que os coríntios, ele traz essas pessoas que, tudo bom, Graça, minha querida? Essas pessoas a quem os coríntios haviam levado os problemas eram rabinos judeus. Então, o Gordon Fee, ele traz que esses rabinos judeus, eles eram chamados de Hakam, que eram estudiosos abaixo dos rabinos. Então, para auxiliar, né, para a gente tentar entender, eu trouxe o Gordon Fee. E quem que eram esses Hakam, né? Os Hakams, eles eram estudiosos da lei, eles eram abaixo dos rabinos em termos de autoridade religiosa, e eles eram chamados para resolver conflitos dentro da comunidade judaica. E eles tinham esse papel importante na resolução de disputas, resolução de conflitos. Então, quando, imagina, Graça, minha querida, importante é ter você aqui. Você está bem? Então, quando o Paulo, quando o Gordon Fee,
ele traz nesse comentário, né, é que possivelmente a quem Paulo leva, a quem Paulo está se referindo a esses, a Mari, é a esses Hakam, que são essas pessoas abaixo dos rabinos, né? E o Gordon Fee, ele ainda fala que Paulo, lá no começo, e a gente já viu isso, né? Lá no começo, no capítulo 4, o Paulo, ele fala, né, que o objetivo dele não era envergonhar os irmãos de Coríntio, mas adverti-los. Só que agora o assunto é outro. Agora, o objetivo aqui é trazer a vergonha, é a vergonha pura e simples. Então, o fato deles não agirem, a falha dos irmãos em Corim, dos irmãos coríntios em agir é que está envergonhando. É essa questão que Paulo traz, né? E por isso que ele traz tão abertamente essa questão da vergonha. E a gente lembra, né, que aquela comunidade, e o Gordon Fee ele traz, que era uma comunidade, era uma igreja cheia de orgulho, era uma igreja cheia de arrogância, onde a sabedoria era a palavra de ordem. E aí ele questiona como é que não havia entre aquelas pessoas tão sábias alguém que não conseguisse tomar uma decisão naqueles conflitos, né? Por isso Paulo ele age de forma um pouco sarcástica. E então Paulo ele questiona, ele vem questionar de maneira incisiva, né? Por que que não havia entre aquelas pessoas alguém que conseguisse julgar? E essa vergonha, né? Que agora Paulo, que lá no começo, no capítulo 4 não era a intenção trazer a vergonha, agora Paulo, ele, ele traz a vergonha de maneira intencional, né? Agora, o objetivo de Paulo é claramente envergonhá-los pela falta de sabedoria naqueles irmãos em agir. Ele esperava ver mais atitude naqueles líderes daquela comunidade que ele tanto amava, né? E a gente lembra lá no capítulo 4, né, quando Paulo fala: Não vos escrevo tais coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestá-los, para, mas para vos orientá-los como filhos bem amados. Então, agora ele vem de uma forma sarcástica, né? E aí a gente vê esse Racan, que eram esses abaixo dos judeus, abaixo dos rabinos, que provavelmente que eram eles que provavelmente julgaram esse caso que a gente está vendo, né? Eles atuavam como árbitros, como juízes na comunidade. E Paulo achava que teria que ter alguém, já que eles se julgavam tão sábios, tinha que ter alguém suficientemente para poder julgar, evitando expor aqueles conflitos internos diante dos tribunais pagãos, né? E essa referência de Paulo, quando ele traz a possibilidade de um Racan, que Paulo e que o Gordon Fee traz, ele é porque ele acreditava que esses tribunais traria vergonha para aquela comunidade, porque eles
como a gente já viu, né? Eles não estavam sendo capazes de resolver os conflitos internos, os seus próprios conflitos, e aí precisava de pessoas que não acreditavam, que não compactuavam das mesmas crenças. Alguém quer falar alguma coisa, por enquanto? Eu ia falar que eu estava aqui pensando, né? Eu ia falar o povo hebreu, mas aí depois, né? O freio, nós até hoje, né? Temos o hábito de ser tão sabedores de tudo, dominar a verdade, né? Que aqui é todo ser perfeito. Mas na hora de um conflito não se consegue solucionar aqueles conflitos, porque nós estamos envolvidos. E só se enxerga cada um de nós de um lado, por um ângulo. É como ter uma cerca de madeira enorme, cheia de buraquinho. Você só enxerga naquele que o teu buraquinho alcança, que é um raio muito pequeno. O cara que está lá na outra ponta, ou um buraco maior, consegue ter uma visão. E aí o Paulo vem sempre chamando a atenção dessa. Cai a ficha, cara. Cai a ficha, né? Não somos tão sabedores assim. E já era para ter uma postura melhor. É bem interessante de ver essas puxadas, né? Puxadinha de orelha, né? A gente sempre se porta como sabe muito e, na verdade, na hora que precisa de uma ação baseada na sua sabedoria, baseada no seu conhecimento, se falha ou não se conhece, não se consegue, né? Eu estava falando, Silvia, perdeu a gente tem todo um domínio, mas na hora que precisa de uma ação baseada naquele conhecimento, naquela dita sabedoria, a gente não consegue. E aí acaba buscando outras alternativas. E Paulo vem lembrando, porque pelo menos para ter a consciência dessa falha, né? Bom, a Grazi É, está falando, costuma haver ainda um abismo entre nosso saber e o nosso fazer. Eu acho que teriam 2 ou 3 abismos. é o buraco negro. O buraco negro, além do abismo, é o buraco negro. E vamos olhar um pouco para essa questão da vergonha, né? O que o Paulo pretende com essa questão, né? Que se a gente olhar para essa vergonha, né? E aí a gente traz Kardec, né? A gente olha um pouco Kardec lá na Gênese Mosaica, que eu peguei o trecho do Paraíso Perdido, né? Do capítulo 12, quando ele traz o exemplo de Adão e Eva, que Kardec ele vem falar da própria vergonha, da vergonha, né, que eles sentiram quando eles viram o corpo nu, e ele fala que essa vergonha simboliza a confusão que o culpado experimenta e na presença daquilo que ele foi ofendido, né? E aí a gente reflete as nossas ações, as nossas crenças, as nossas fé para a nossa verdadeira consciência, né? E Kardec exemplificando o erro de Adão e Eva, apontando essa vergonha que eles sentiram no erro de uma forma simbólica, né? É uma confusão que a gente sente quando justamente a gente percebe essa falha que você trouxe, Vera,
Quando a gente percebe que a gente não está agindo de acordo com os princípios do Evangelho, a gente sente vergonha. E Paulo está trazendo isso, ele queria que os irmãos de Coríntio percebessem essa falha, percebessem que nem Adão e Eva perceberam essa falha. Paulo está tentando apontar aos irmãos de Corinto, e não apenas como uma punição, não apenas como uma forma de humilhar, mas como uma forma de reflexão e mudança. Quando a gente percebe essa falha. Paulo, ele, de certa forma, ele queria entender, deixa eu demitir o Carlos aqui, que ele queria que aqueles irmãos entendessem a necessidade. Boa noite, Carlos, meu querido, tudo bom? Que aqueles irmãos entendessem a necessidade de uma resolução daqueles conflitos de uma maneira amorosa e justa. E Kardec, ele vem nos ensinar que a vergonha, na verdade, o que que é? A consciência dos nossos erros. E que nos leva a uma reconciliação. O que que a vergonha nos faz? Faz a gente olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer as nossas falhas e faz a gente buscar a correção. De certa forma, a vergonha que Paulo está trazendo aqui, a vergonha que ele está agora, não aquela vergonha mais aqui, é uma vergonha como instrumento de evolução para aqueles irmãos e que para a gente mesmo, quando a gente reconhece uma falha nossa, para que a gente tenha uma oportunidade de nos realinhar com o viver em Cristo. Aqui não é um objetivo de punir ou de humilhar. Paulo não está trazendo essa vergonha como uma punição, como uma humilhação, mas para promover aquela mudança, promover uma reflexão entre eles e a mudança. Deixa eu ver o que que a Graça escreveu. A vergonha parte do processo de mudança, exatamente. Cortella, né, o filósofo que os educadores amam tanto, ele fala que a vergonha ela é natural quando a gente viola um código moral que a gente deveria seguir. E Cortella também ele sugere que a base ética que nos mantém longe da vergonha é quando a gente não quer decepcionar alguém ou a nós mesmos. Aí que surge a vergonha. Ele ainda, o Cortella, quando ele traz essa questão da vergonha, ele usa o exemplo da mãe, na maioria dos casos, né? Quem que a gente não quer? Assim, uma pessoa existente, quem que a gente nunca quer decepcionar? Além de Cristo, além de Deus. A gente não quer decepcionar nossa mãe, a gente não quer decepcionar os nossos pais. Cortella, eu já ouvi uma palestra com ele, e ele cita um exemplo, ele fala assim, ele dá um exemplo meio, tem um assalto a um banco, e está tendo uma negociação entre o bandido e a polícia. Aí trazem a mãe
do bandido, daquela pessoa que está em erro. Geralmente, o bandido, ele se rende, ele não quer, ele não quer desonrar a mãe. Então, a mãe é um símbolo de ética inquestionável, assim como Cristo, né? Isso sugere que a última pessoa, uma das últimas pessoas, a última pessoa que a gente quer envergonhar em carne, quem que seria? Quem que vocês não gostariam de envergonhar? A mãe, o pai, o filho? E essa metáfora, né, pode ser entendida como a nossa própria consciência, para nos lembrar como que a gente deve agir de acordo com os princípios que a nossa mãe nos ensinou, ou o nosso pai, e a gente não quer trair aqueles valores. Então, a gente não quer trair a nossa mãe. Da mesma maneira, a gente não quer trair o Cristo, com os valores que a gente está aprendendo a seguir. Então, de certa forma, Paulo, ele tenta relembrar os irmãos de Corinto os valores que o Cristo está ensinando a eles, os valores ensinados por Cristo, com o objetivo que eles sigam o caminho correto, que eles voltem a seguir o caminho correto. E aí Paulo apela à consciência dos irmãos, através da vergonha, para que eles reflitam sobre a falha que a Vera trouxe, que vocês trouxeram, para que eles não se afastem ao viver em Cristo, ao viver em Jesus. Alguém quer comentar algo? Trazer alguma outra contribuição, algum outro ponto de vista? Eu estava lendo aqui um pouco dentro da visão mais da espiritualidade de forma geral e também um pouco científica, que a vergonha, quando às vezes a gente não reconhece o equívoco que a gente está tomando, o caminho que a gente está se esquivando, a tendência é a gente até adoecer, porque ela leva a gente à falta de espiritualidade, de fé, aí a gente fica sendo ingrato. A nossa mudança mental, ela desconecta também os nossos hábitos. Então a gente vai absorvendo muitos sentimentos negativos, até mesmo escondendo da gente. E por vergonha, talvez, de assumir, porque a gente tem vergonha de assumir, de olhar no espelho e dizer quem a gente é muitas das vezes, e se reconhecer falho. Então, quando eu vejo que o Paulo ele chama a atenção da gente, é mais nesse sentido de olhar para a gente, não ficar julgando o outro, porque parece que quando eu falo, e mesmo sem autoridade moral, eu estou julgando já o outro para que o outro se envergonhe das suas atitudes, mas eu acabo não fazendo isso comigo mesmo. Hoje eu estava num curso de passe e eu me vi sendo julgada literalmente, não diretamente, né, mas indiretamente. E eu falei, meu Deus, como eu estou envergonhada comigo mesma, da minha atitude, das minhas atitudes, de querer que as coisas sejam como eu acho que é correto, e que aí vem o que é o certo, o que é o errado. Mas a gente acaba não olhando para dentro da gente, que eu acho que é isso que o Paulo chamou a atenção. Olha para dentro de você. Acho que foi a Graça que colocou a questão da consciência. E quando a gente olha para a nossa essência e divina, a gente, ao invés de sentir vergonha, a gente toma ciência dos nossos equívocos e ergue a cabeça e segue, porque senão a vergonha talvez ela possa levar até a culpa.
E a gente viu no encontro passado que a culpa ela traz para a gente, né? Então, essas sacadas que Paulo traz para a gente é muito interessante, e aquele encontro que a gente tem da saúde mental tem me trazido muitas essas reflexões. O quão adoecido a gente fica quando a gente não consegue compreender e meditar os ensinamentos divinos. Por isso que o MEP, eu acho que é isso, né? Ele é lento, a gente precisa saborear, a gente precisa refletir cada palavra, cada contexto. Eu lembro muito disso no início, quando a gente começou, né? Para que a gente possa tomar ciência da mensagem que está vindo pelo Evangelho de cada um desses discípulos que tiveram contato com Jesus. E Paulo, ele não teve contato direto, mas ele conseguiu captar tanta coisa pela forma como ele também foi formado, a sabedoria dele, que ele teve um conhecimento, né, como um doutor da lei. E aí ele junta essas reflexões todas, mas para ele chegar nesse entendimento, eu acho que é isso que ele fala para a gente: recolha-se, vá para o seu deserto, para que você consiga compreender e para que você, caso sinta vergonha, se refaça. Mas essa vergonha eu vejo assim que é mais no sentido assim de para de ficar julgando o outro e te julga, mas julga no sentido de te reconectar contigo mesmo. E aí eu estava lendo, agora eu fiquei pensando, caramba, eu nunca tinha feito essa ligação dessa questão da vergonha com a nossa ausência, né, de saúde, e acaba levando para a questão da prejudicando a nossa saúde física e mental também, e consequentemente espiritual. Passo para vocês. É, você falou é muito forte, Mar. Eu lembrei da sociedade líquida, né? Acho que uma vez, eu não sei se foi a Vera que trouxe, Olha, eu acho que leio foi, né? direto, Ou porque eu dou você, aula de sociologia e antropologia. e como que nessa sociedade que a gente vive, essa sociedade líquida, né? É amplificada pelas redes sociais, pela cultura do cancelamento. E como que a vergonha ela pode ter efeitos tão profundos na saúde mental, né? A pressão constante pela validação externa, né? Pela facilidade com que erros ou conflitos pessoais se tornam públicos, elas podem gerar depressão, baixa autoestima, ansiedade e ausência da privacidade, do medo de julgamentos, que nem você trouxe, né? Pode intensificar esses sentimentos. E se a gente. E aí prejudica o nosso bem-estar, né? Então, como é crucial a gente manter o equilíbrio em meio a essa realidade, né? E principalmente os valores em Cristo, porque senão a gente adoece, como você bem trouxe, né? A ausência de saúde, aí se a gente embarca nesse medo e não consegue olhar para as nossas falhas, se a gente não consegue sentir a vergonha, né, e usá-la em benefício, como mudança, e usá-la para o mal, né?
se a gente não souber utilizá-la. E o conceito de honra está muito ligado, né? A honra. Não, está muito ligado, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu lembrei, sabe do quê? De hoje em dia, justiça restaurativa. Eu acho que Paulo estava tentando tocar nos caras isso, de trabalhar como justiça restaurativa, mediação de conflito. O que acontece numa ação dessa, né? São conflitos, né, que está havendo entre duas ou mais pessoas ou grupos que precisam sentar juntos e fazer uma leitura civilizada do problema. Isso implica em autoconhecimento, né? Eu fiz isso, eu infringi essa lei, eu quebrei, sei lá, vamos lá, um troço, eu quebrei a janela da tua casa. Eu quebrei, eu vou reparar, né? Então, quando você faz ainda por cima, quando você tem todo um aprendizado direto de Paulo, direto do Cristo, praticamente, você deveria ter uma postura, um comportamento de acordo, né? E o conflito é inevitável, mas deveriam ter postura adequada para solucionar aquilo. Vamos sentar e conversar sobre o que aconteceu. Isso está de acordo? Não está mais assim, de uma forma diálogo, não uma forma de acusação, de punição, né? E isso faltou. Faltou porque não tem ainda embutido em si essa postura, esse comportamento pacífico, esse comportamento compreensivo, empático. Falta essa postura, né, que deveria ter numa pessoa que prega a palavra do Cristo. Então, eu acho que Paulo, que a vergonha é por aí, né, também, né? Você cair a ficha, processar. Eu errei e faz o autoconhecimento. Eu não tive condições, porque é difícil você mediar um conflito se você está envolvido. Entra toda a questão emocional, a questão de achar que eu estou certo, ou aquele está certo, ou aquele está errado, e aí vai-se pelo básico igual de todo mundo, de todo humano que precisa aprender, e não de um que está pregando o evangelho. Então, é bem por aí, ele chama atenção para essa postura, né? Por que que não tem a postura adequada para evitar os conflitos ou mediar, solucionar o conflito de forma pacífica e ali entre as partes que se importam, né? Ponto. Eu vou fazer um comentário aqui rapidinho. Eu acho que essa parte de Paulo é justamente isso que a Vera falou. Eles têm alguém dentro da igreja, né, que pode fazer essa, vamos falar assim, conciliação ou julgar de uma forma mais humana e eles vão procurar alguém fora, né? E é por isso essa vergonha. Às vezes a gente, sei lá, se perde, né? E a gente tem a salvação do lado, né? E a gente acaba se perdendo por N motivos, né? Tendo ali como dentro da igreja mesmo, tinha alguém que poderia ajudar aquela situação. E aí eu acho que Paulo também, como pai meio que espiritual, né, deles, né?
essa vergonha que eles deviam estar sentindo perante ele, né? Como a gente tinha comentado aqui antes sobre pai e mãe, mas essa questão de tutor também é muito forte, né? Às vezes eu fico pensando, pô, o que que será que aqueles espíritos, né, que confiaram em mim, que batalharam pela minha reencarnação, estão pensando de mim agora, assim, sabe? Então, um pouco essa vergonha também que a gente sente esse nosso tutor espiritual, até tutor físico mesmo, né, que nos ajuda a crescer, orientar. Acho que é um pouco isso. Às vezes a gente tem a salvação do nosso lado e a gente vai pro lado errado. Eu fui buscar um pouco sobre a vergonha na época do Cristo, né? Como que era essa questão da vergonha e da honra, né? E a honra, ela legitimava o poder e o status. E a vergonha, ela estava associada à perda do status e do respeito, né? E uma pessoa que experimentava vergonha, ela se via desprezada pela comunidade. Então, quando, na época do Cristo, né, essa humilhação pública que os coríntios, então imaginam aquelas pessoas que estavam presentes nas praças e vendo todo aquele julgamento, né? Como eles, de certa forma, haviam sido ridicularizados, né? Como a gente também já comentou, que para os pagãos, né, eles não estavam conseguindo resolver os conflitos, então até perdia um pouco a credibilidade, né? Naquela. Então, a humilhação pública era, de certa forma, uma punição, né? Então, esse julgamento público diante dos tribunais pagãos era, era considerado uma exposição pública à vergonha. E Paulo, ele traz esse contexto para criticar os coríntios justamente por levar aqueles conflitos para esses tribunais seculares, né? Que simbolizava muito mais uma humilhação espiritual, né? Do que eles poderiam experimentar, né? Deixa eu ver o que mais. Eu trouxe, a gente, algum texto, né? A gente viu o texto de. Deixa eu ver os textos que a gente compartilhou. Paz. Então, quando a gente resolve os conflitos, né? Quando a gente consegue, de certa forma, olhar para aquele conflito e resolver. Tem o texto da semente de mostarda, que chama Paz, capítulo 17. Quem estiver esperando a paz, especialmente a paz de Cristo, recorde o preço da paz obtida por ele. O divino Mestre Senhor, e acabará reconhecendo que a paz, muitas vezes, vem até nós, mas através das mais dolorosas e difíceis situações. Então, aqueles irmãos de Coríntios, imaginem se eles conseguirem, se eles conseguirem chegar até a reconhecer a falha através da vergonha que Paulo está chamando a atenção,
qual sentimento que vai gerar depois? A paz. Depois que ele consegue resolver aquele conflito, que eles aprenderem com a vergonha, através do amor, é a paz que vai ficar. É a mesma coisa a gente, né? Quando Cristo fala, né, da paz, o- a paz a gente só consegue quando a gente consegue superar as grandes adversidades. Quando a gente consegue superar os nossos problemas, quando a gente consegue olhar para o problema, quando a gente consegue olhar para o conflito, aceitar as nossas dificuldades, aceitar os nossos erros, e em meio ao sofrimento a gente reconhecer que diante das mais difíceis situações dolorosas, a gente vai conseguir resolver. Diante da vergonha, a gente consegue reconhecer o erro, a gente consegue buscar a conduta adequada diante dos conflitos, e quando a gente olha Cristo, né, quando ele ensina, quando ele tenta ensinar que a verdadeira paz, né, surge sempre após momentos, situações difíceis, situações de conflito, a gente deve buscar o quê? O perdão. E o que que aqueles irmãos, eles provavelmente iriam reconhecer, né? Não somente com as cartas de Paulo, imagina eles ouvindo aquela parte. Paulo falando sobre a vergonha que nem Carlos trouxe, né? Eles ouvindo que Paulo, como pai querido, estava envergonhado, então eles buscando a conduta adequada, né? Eles buscando reconhecer o equívoco e tentando viver em paz. Aí a gente pode entender, então, que essa vergonha que Paulo nos traz é um sentido não só da reflexão, mas da nossa própria cura, para que a gente consiga olhar o equívoco que a gente acabou vivendo, né, convivendo, aquele texto do Emmanuel que você traz para a gente, reflete muito essa reflexão que agora você está fazendo, no sentido de dizer para a gente assim, ó, não dá para ficar estagnado quando você soube que não fez o caminho certo, a escolha certa, esse que a face oculta a necessidade da compaixão em qualquer julgamento. E aí ele vai listando para a gente, né, algumas situações em que provavelmente a gente passou e que a gente fechou os olhos e não enxergou. E aí ele aponta no final que quando estiveres identificando as chagas do próximo, recorda que alguém está marcando as causas que as produziram. Esse alguém é o Senhor que vê o que não vemos. Onde o mal se destaque, faz o bem que puderes. Onde o ódio se agite, mencione o amor, mas isso para você mesmo. E em toda parte, e acima de tudo, pensemos sempre na infinita misericórdia de Deus, que reserva o sol para garantir a face clara da terra durante as horas de luz em louvor do dia, mas acende milhares de sóis em forma de estrela para guardar a face obscura do planeta durante as horas de sombra em auxílio da noite, para que ela jamais se renda ao poder das trevas. Aí o que eu refleti daqui? Deus
e nem Jesus fez isso, né? Eles não nos julgam. Ao contrário, eles nos oportunizam que a gente consiga refletir sobre as nossas escolhas, os caminhos que tomamos. E aí, quando a gente se equivoca, às vezes a gente é chamada a atenção pelo outro ou pela gente mesmo quando faz a reflexão e se envergonha do que fez ou que não fez. Mas não é para ficar estagnado, é para seguir. Porque o amor ele começa primeiro contigo. E aí eu vejo que Paulo é muito contemporâneo, que ele já vinha ensinando a gente, ó, se você jogar para debaixo do tapete, a tendência é você ficar doente. E não é isso que queremos. E aí quando o Carlos traz para a gente assim, e por que não se aconselhar com alguém do teu grupo? Por que não se abrir? Por que que eu nunca tive coragem de conversar com a Vera, sabendo que ela é psicóloga? Eu não vou no privado dela. Talvez porque ela não tenha ainda essa intimidade. Mas o que que nos custa? Penso eu que ela não ia dizer não para mim. Não sei. Mas talvez falte isso, essa confiança. Não sei se é confiança, mas sabe essa coisa assim de irmandade, de ficar mais próximo, de saber que eu não vou ser julgado pelo outro? Eu acho que essa proposta que Paulo faz para a gente, que o Espiritismo também nos convida, quando a gente fala de união, quando a gente fala de unificação, por que é tão difícil? Por que que parece que por mais que nós estejamos juntos, a gente também está separados? Que barreira é essa que ocorre entre nós que eu não me mostro nem para mim, nem para o outro? É um negócio assim, bem interessante, muito, muito sério mesmo, que quando a gente eu estava conversando outro dia com um amigo meu, ele tem um filho autista. Ele falou assim: meu filho não quer estudar mais, ele não quer fazer universidade. Aí eu falei assim: já sentou com ele para conversar? Como é que foi toda a experiência de vida dele? Como é que ele viveu no ensino, desde as séries iniciais até não sei quando? Para você saber o que que ele vivenciou, porque ele foi me evangelizando no centro espírita. E eu via mesmo no centro espírita, as pessoas fazendo bullying com o garoto. Então, acho que ele quer dar um tempo para ele. Aí ele falou: meu Deus, eu estou envergonhado porque eu nunca pensei isso, eu nunca falei, nunca conversei com meu filho. E aí a gente vai ver tantas situações que a gente passa, né? Que para mim, Paulo diz assim: ó, melhor a gente se unir mais, melhor a gente conversar. Se fez alguma coisa que não foi legal, senta com o outro, aquele que tem mais não é conhecimento, mas habilidade, tem diplomacia para lidar com o problema e resolva aqui. Não sei se é isso também, estou viajando aqui. É isso sim, minha querida. E Paulo, né? Ele vem falar do quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Está em Romanos isso, né? E aí tem o texto conflito que está em Romanos, né? Que é uma reflexão justamente desse versículo que eu falei de Paulo, né? Que fala que alguns atribuem a queda a, a espíritos maléficos, a qualquer outra coisa, em vez de olhar que a causa indesejável, a sintonia do mal, está dentro de si mesmo, né? E quando a gente ainda não consegue olhar essa questão do mal e acha que está dentro e não consegue ver que está dentro de nós, essa inquietação, essa teimosia, está dentro da nossa própria natureza, né? Quando a gente se confronta com enormes dificuldades, é tão mais
É mais fácil quando a gente coloca a culpa nos outros, né? Quando a gente vê no outro, quando a gente espelha no outro as nossas dificuldades, né? As nossas fraquezas, as nossas incredulidades. E a gente não consegue experimentar as sensações de vergonha, de dor, e aí a gente acaba atribuindo aos outros, em vez de olhar para nós mesmos. E enquanto a gente se manter nessa de olhar de se espelhar no outro, a gente não vai conseguir. A gente fica estagnado, né? A gente não consegue olhar para a gente, não consegue reconhecer a bagagem que a gente carrega. A gente acaba culpando sempre os outros, culpando as influências exteriores, né? E isso ecoa bem o que Paulo está trazendo. Em vez da gente resolver os nossos problemas internos, a gente leva para os outros resolverem, né? A gente coloca nos outros as responsabilidades externas. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Show. Acho que tudo é culpa do orgulho. É. Só isso. Tem algumas. Elis, minha querida, saudades de ouvir sua voz. Tudo bem? Eu tô com uma carinha de sono, que hoje o dia foi bem intenso. De manhã a gente teve congresso aqui estadual, aí até encontrei com o Vitor Hugo, e aí uma amiga perguntou assim, quais NEPs você faz parte? Aí eu, nossa, são tantos, aí eu falei Alcione, aí ela disse assim, e tem outro NEP Alcione? Aí ela falou, eu falei, tem, né? Aí ele disse, tem vários outros NEPs. Mas foi engraçado isso. Mas é só para registrar esse encontro com o Vitor Hugo, é fantástico, né? Para dizer que o que Vera falou é o mais importante a gente guardar, né? Em todos esses momentos de análise. E assim, só retomar minha fala. Eu falei, eu tô voltando agora pro Alcione, né? Mas aí eu falei, foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Eu disse, não, tudo bem, é porque é para ser assim mesmo. Mas tudo bem. Mas o que Vera falou sobre o orgulho é para a gente guardar mesmo no coração e pensar, porque assim, até mesmo com o que a companheira comentou em relação, a gente tem medo do julgamento do outro, né, no centro espírita. E aí, quando o outro pisa na bola, porque o outro também é falível, a gente se chateia e, ai, poxa, eu não devia ter falado isso, não vou falar mais com ninguém. Ou então, quando algum companheiro chega para você e até mesmo você conversa com ele e depois ele vem, olha, você está fazendo terapia, né? Você está procurando ajuda? Aí você se melinda também, e aí tudo isso é orgulho. A gente tem muito medo do que o outro vai pensar, e também porque a gente tem o hábito no movimento espírita de julgar bastante os outros, né? Então, eu acho que se desprender de tudo isso é o primeiro passo. E o Vitor Hugo, falando dele, eu acho interessante a postura dele, como ele é jovem e tudo, é porque a fala dele se desprende de muita coisa, né? Então, quando você olha para ele, eu acho que também por ele ser jovem, de outra geração, ele fala dele, das experiências dele, das fragilidades. E eu acho que no movimento espírita a gente não está muito acostumado com isso, né? Até mesmo para um orador, por exemplo, tem toda aquela caricatura de orador, né? Então, assim, é uma percepção bem individual, mas é, é, é nesse sentido mesmo, da gente se desprender
E eu acho que vai ficar mais leve a nossa jornada, porque só assim a gente vai conseguir reconhecer os erros para poder corrigi-los. Ou então a gente vai estacionar para sempre, né? Nesse estágio de orgulho, né? E medo também. É um monte de coisa a misturar. Gratidão, viu, Andréa? Minha querida, braços abertos a você sempre. A gente aqui está muito feliz com você aqui, minha querida, sempre. Você é muito amada aqui. Vera, minha querida. Inclusive, essa postura de não ouvir as pessoas que estão no nosso caminhar é o grande ponto que está trazendo, ampliando demais o número de as questões de saúde mental, de sofrimento emocional, porque as pessoas, a sociedade impõe uma visão que todo mundo tem que ser perfeito, todo mundo tem que estar certo, ninguém tem problema, né? Não pode chorar. E, no fundo, na realidade, a pessoa sofre, tem vontade de chorar, ela sente dor. Só que a pressão da sociedade, tu não pode transparecer isso. E se você falar com alguém sobre isso, você é julgado, criticado, massacrado, sofre bullying, tudo ao mesmo tempo. Então, isso é essa postura que vem desde o começo da humanidade, só que nessa época que nós estamos, está muito forte, ela causa sofrimento emocional muito devastador, muito. As pessoas só querem conversar com alguém assim, sem ser julgado. Ah, isso é frescura, isso é bobagem, isso passa, é falta de uma religião, falta de um esporte, é falta disso, falta daquilo, é frescura. Só que as pessoas têm suas dúvidas, têm seus problemas, erram, erram, e o errar, às vezes a pessoa está agredindo o outro, não porque ela quer agredir, mas porque ela está zangada com ela mesma, porque ela errou. E aí começa julgamento e começa o bate-cabeça e vai por aí. Então, assim, essa postura que a gente precisava ter de mediar conflitos de forma pacífica, estando nós ou envolvidos ou não, é isso que Paulo fala lá atrás. E até hoje nós não sabemos. É isso que o Cristo falou lá atrás. Compreensão do outro, empatia para com o outro. Consigo. As pessoas não têm compreensão, paciência, empatia com ela mesma. E isso vem causando um estrago bem sério na nossa sociedade hoje em dia. Então, assim, veja que o que está nos evangelhos, o ensinamento do Cristo, não é uma coisa lá longe da gente, que só acontece nos céus. Não, é chão, é dia a dia, é nós, na nossa essência pura como humanos, que a gente está esquecendo de ser. Ponto. Estamos encaminhando para os nossos minutos finais. Alguém quer fazer uma contribuição final? Quando a gente encerrar, né? Quando a gente olha para essa vergonha, para esse orgulho, esse medo do julgamento, a gente lembra que a vergonha, e a gente
pensa um pouco sobre a nossa caminhada, né? A gente vê o quanto a vergonha ela surge quando a gente se afasta dos valores do Cristo, né? Quando a gente afasta do que é seguir o Cristo, né? E a gente deixa se dominar pelo orgulho, como foi bem dito, pelo desejo de nos exaltar, também como foi bem dito, diante dos outros, quando a gente quer seguir caricaturas, como a Denise trouxe, a gente quer seguir modelos de palestrantes, quando aí Paulo vem e nos lembra como Cristo da humildade, da verdadeira sabedoria, não como forma de nos engrandecer, mas como meio da gente manter a integridade, manter a busca da paz dentro dos centros, dentro das comunidades, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente familiar. E o medo do julgamento humano, a vergonha de ser julgada, o reconhecer o julgamento, o ouvir, aprender a ouvir, muitas vezes nos faz buscar soluções que são convenientes ou superficiais aos nossos conflitos, né? Mas Paulo vem sempre nos lembrar que o único julgamento que realmente importa é o de Deus, né? É é a consciência de Deus que está dentro da gente. Então a gente deve cada vez mais tentar abandonar nosso orgulho, que nos impede de ouvir o nosso irmão, que nos impede de enxergar o nosso irmão, que nos impede de ouvir a nós mesmos, de enxergar a nós mesmos, enxergar as nossas falhas e acolher a vergonha como uma oportunidade de correção, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de nos alinharmos com os verdadeiros princípios do amor, uma oportunidade de recalcular a rota, de voltar a Cristo, né? E é através dessa humildade que a gente encontra a verdadeira honra diante de Deus, a verdadeiro caminho de seguir ao Cristo. Alguém quer colocar uma última colocação? Ou podemos... Posso só trazer algo, Silvia? Não sei Por onde levantar a mão. favor, minha querida. Sempre bom escutar Beijo, minha você. querida. Grande beijo para todos. Que bom estar de volta com vocês. Eventualmente estarei ausente. A Silvia tem acompanhado um pouquinho, né, Silvia, nos bastidores. Em outro momento coloco para vocês no grupo, mas foco agora no estudo. Estamos no finalzinho. O potencial renovador da vergonha é incrível. Normalmente, nós projetamos para o passado, indo muito para o presente. Mas vocês já jogaram para o futuro? Eu já. Sou dessas. Às vezes eu fico pensando assim: estamos aqui na jornada, todo mundo enfrentando suas dificuldades e amealhando conhecimentos. E quando for o momento, lá no futuro, do desencarne, quando estivermos frente a frente com aqueles que acreditaram em nós, que torceram por nós, que nos ampararam, na hora de prestar contas, de, de dizer tudo aquilo que fizemos e que não fizemos. E se eles me perguntam, e por que você não fez? Eu não vou poder dizer porque eu não sabia, porque eu não conhecia o Evangelho, que eu não sabia o caminho certo.
Então, a vergonha será imensa. Então, várias situações eu fico projetando e pensando assim, epa, que essa vergonha eu não vou passar, não. Não de novo. Dessa vez, não. Dessa vez tem que dar melhor do que das anteriores. Então, eu fico pensando também enquanto esse sentimento ele pode nos impulsionar, desde que nós façamos uso dele de uma forma positiva, e não como foi trazido aqui, em tão belas palavras, de uma forma de um convite para a estagnação. Não, não. E penso mesmo que foi isso, esse recurso exatamente que o Paulo apostou. Na vergonha, sim, mas como um elemento para mobilizar, para revirar e resgatar, né? Para que aquelas pessoas mergulhassem no seu íntimo, elencassem por elas mesmas os equívocos e buscassem os meios de transformação, porque conhecimento algum eles já tinham, né? O Paulo vinha dando todo o apoio. Então, não eram leigos, eles sabiam qual o caminho. Era a questão aí, era o livre-arbítrio, não o desconhecimento. E assim como é hoje para todos nós. Então, peço a vocês também que em algumas situações pensem nisso. Eu quero passar vergonha no plano espiritual por algo que já sei qual o caminho. Vale a pena? É só isso mesmo. Muito obrigada. Gratidão, minha querida. É bem isso. Que vergonha, né? Eu quero passar essa vergonha justamente pelo Evangelho. Alguém para fazer a nossa prece. Ai, Estamos todos envergonhados. Mas eu posso fazer. gratidão, minha querida Mari. Então vamos fechar nossos olhinhos, olhar para dentro de nós. Se tivermos envergonhados nas nossas atitudes, enquanto seres imperfeitos, que possamos nos perdoar e seguir. Como lembrou nossa querida Graça, o momento é agora. O quão é importante para quando estivermos no plano maior, que estejamos cientes que fizemos aquilo que foi possível fazermos. Gratidão, Paulo, por nos trazer tantas reflexões, tantos aprendizados. Gratidão a todos vocês que aqui estão. E a você, Silvia, que tem cuidado desse estudo com tanto zelo e carinho, nos instigando a olhar para dentro, a estudar, mas acima de tudo, tomar ciência do quão é importante permanecermos juntas e juntos, estudando, aprendendo, se aprimorando e, acima de tudo, se amando. Muito obrigada pelo estudo de hoje. Que tenhamos, Jesus, força, persistência e que consigamos acreditar no nosso propósito, nas nossas vivências e em nós mesmos. Que tenhamos uma noite de sono reparador e uma semana de muita reflexão, mas também ação. E que assim seja. Graças a Deus. Meus queridos, Tchau, meninas. uma